Bom dia, igreja. A graça, a paz, o amor, a misericórdia do nosso Deus sejam presentes em nossas vidas essa manhã. Eu convido você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. É bom estarmos aqui na casa do Senhor. Mateus, capítulo de número 28. Versículos 18 a 20. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar nesse momento, queridos. Senhor nosso Deus, eis que estamos aqui em Tua casa, em Tua presença, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, pedindo, Senhor, que Tu fales conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração de forma contundente, como sempre o fazes. Pedimos, Senhor, que possamos sair desta manhã, desta casa, de maneira diferente da qual entramos, Senhor. Que possamos ter sido tratados pelo Teu Espírito, ministrados pela Tua Palavra, e conscientes, Senhor, da responsabilidade que temos como servos, como discípulos. Abençoa cada um de nós, torna, Senhor, a Tua Palavra conhecida ao nosso coração, e ministra, Senhor, de acordo com a Tua vontade em nossas vidas. Nós nos colocamos em Tua posição, diante de Ti, como servos que somos, pedindo a Tua bênção. Nós oramos assim, na certeza da Tua manifestação em nosso meio, por Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos hoje a temática discipulado na prática. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de expressar aos irmãos que é um tema bastante profundo e bastante extenso, para que em apenas uma aula nós possamos ver com a profundidade necessária. Então, nós vamos apenas traçar alguns objetivos, apresentar alguns insights e dar alguns caminhos para que os irmãos possam corrê-los, mas e deixá-los bastante à vontade no sentido de entender que discipulado não é uma coisa de outro mundo. Pelo contrário, é algo que é para nós fazermos, algo que é fácil de ser feito, basta tão apenas ter um coração voluntário na presença do Senhor e assumir responsabilidade que precisamos assumir. Discipulado na prática. O texto já foi lido. Nós entendemos que é necessário cumprirmos uma ordem daquele que por nós morreu na cruz. Bom, temos alguns livros que foram estudados para que nós pudéssemos estar preparando a lição de hoje. E nós indicamos, são todos livros muito bons que tratam sobre o assunto, direta ou indiretamente, e depois nós vamos falar sobre alguns desses livros de forma assim mais clara. Eu quero recomendar esse livro para os irmãos, o livro Eleitos de Deus, um livro que trata da nossa doutrina, da doutrina reformada calvinista, de forma bastante prática, e traz para nós muitos conhecimentos que, às vezes, nós temos dificuldade de entender. O primeiro capítulo desse livro se chama A Luta, que mostra quando o autor, o R.C. Sproul, que é o mesmo editor da Bíblia de Genebra, ele travou uma luta, ele vindo do arminianismo e conhece, então, o calvinismo. Então, ele passa por um momento de dificuldade pessoal, até que ele entenda, de fato, que o calvinismo nada mais, nada menos é do que a doutrina apostólica. Então, é um livro recomendado, é fácil também de ser baixado pela internet, você pode ler, um livro muito bom, uma leitura muito prazerosa. Indico. Primeira pergunta que nós queremos tratar nessa manhã. Por que devemos discipular? Devemos discipular? Claro, ninguém duvida disso. Se devemos, então, por quê?
Sproul vai dizer, em primeiro lugar, porque recebemos uma ordem do Senhor que por nós morreu na cruz. Somente por causa desta ordem já era necessário evangelizarmos e discipularmos. Amém? Só por essa ordem. Um Senhor que tem toda a autoridade e que por nós morreu na cruz do Calvário. Segundo lugar, porque não sabemos quem são os eleitos do Pai. Não há ninguém com uma estrela na testa para indicar que é um eleito do Senhor. Para esse, então, eu vou dirigir a palavra e a esse, então, eu vou concentrar todos os esforços do discipulado. Não é assim. Então, nós, em terceiro lugar, devemos tratar a todos como se eleitos do Pai fossem. Então, o esforço do evangelismo e do discipulado vão tangir nesse sentido. Nós precisamos nos esforçar porque recebemos uma ordem do Senhor que morreu por nós na cruz. Não sabemos quem são os eleitos do Pai e devemos tratar a todos como se fossem. Fazemos discípulos para Jesus Cristo. Quando se fala de discipulado, nós precisamos, desde início, já corrigir algumas distorções. Nós vemos aí alguns segmentos evangélicos onde as pessoas fazem discípulos para si mesmos. Fulano é meu discípulo. Beltrano é meu discípulo. Cicrana é minha discípula. Nós fazemos discípulos para o Senhor Jesus. Os discípulos não são nossos. Ok? Jesus Cristo, os seus 12 discípulos, são para nós o grande exemplo de discipulado. Nós vamos tratar um pouquinho disto. E também vamos utilizar nessa aula o exemplo de Elias e Eliseu e de Paulo e de Timóteo, para que nós possamos aplicar no contexto prático. As convicções do discipulador. O discipulador precisa ser uma pessoa de convicções. Não é uma pessoa que tem incertezas, que tem dúvidas, não sei bem. Não, é uma pessoa de convicções. Claro, se eu vou ensinar sobre o Evangelho para alguém, eu preciso ter convicção, certeza daquilo que eu estou falando. Eu não posso ficar titubeando. Eu não posso ficar assim, demonstrar insegurança para a pessoa. Não, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei o que eu devo fazer por causa daquilo que Ele já fez na minha vida. São convicções do discipulador. Primeira, certeza da realidade de Deus. Segundo, certeza da representação pessoal de Deus. E, em terceiro lugar, certeza do poder de Deus no ministério. A primeira, certeza da realidade de Deus. Tanto Elias quanto Paulo, são dois exemplos que nós vamos tratar bastante, tinham certeza da realidade de Deus em suas vidas. Abra comigo aí, por gentileza, a sua Bíblia, lá no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 1. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Perdão. Desculpe, eu estou lendo versículo 1, tá? 17:1, desculpe, eu equivoquei aqui. 17:1. Então Elias, agora sim, para ver se vocês estão atentos. Me surpreenderam. O reverendo Reino está dizendo que nós estamos bem de referência, né? Mas Deus é mais, né, queridos? 17:1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Deixa eu contar um pouquinho do contexto de Israel nesse momento. Israel estava vivendo uma grande apostasia. As pessoas estavam seguindo a Baal e Astarote. O próprio rei de Israel e sua mulher, a rainha devassa, Jezabel, eram adoradores de Baal e de Astarote. O reino de Israel estava mergulhado
em uma devassidão moral e espiritual sem precedentes na história de Israel. E aqui, Elias se apresenta para o rei Acabe para confrontar o rei. Então, queridos, a primeira coisa que ele diz, que está logo no início do versículo, não é? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Então, para Elias, Deus era real. Ele não tinha dúvidas de que Deus era real. Quando nós vamos evangelizar alguém, precisamos ter essa certeza, Deus é real. Quando nós vamos discipular alguém, precisamos ter essa certeza, Deus é real. Deus não é apenas uma hipótese, uma tese. Deus é uma verdade, uma realidade presente, real, que está interagindo na nossa vida, na nossa história. Abra também a sua Bíblia em 1 Timóteo. Nós vamos trabalhar um pouquinho esses dois textos, lá de 1 Reis, e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Acho que eu vou ler outro versículo aqui, para ver se os irmãos estão atentos também. Que diz assim a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então, quem era Deus para Paulo? Paulo era alguém real, alguém que poderia, inclusive, estabelecer mandato, né? Ali no texto está errado, ali na transparência, na projeção, mas é mandato, não é? O que Paulo está dizendo com isso? Deus é real, ele estabelece mandatos, ele é o mandatário maior, ok? É ele que determina. Amém? Quem é Deus? Deus é alguém real. O discipulador deve ser um discípulo que crê firmemente na realidade de Deus. Se eu duvido da realidade de Deus, como eu posso discipular alguém? Deus é vivo e não podemos ter dúvidas a esse respeito. Segundo, Elias e Paulo tinham certeza de que eram representantes pessoais de Deus. Mais uma vez lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. E vai dizer: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha a certeza de Elias. Eu estou na presença desse Deus, na face dele, diante da face desse Deus. Eu não estou aqui porque eu resolvi, por meu próprio mérito, por minha própria convicção pessoal, vir e apresentar o Evangelho. Não, estou aqui porque eu tenho um Deus vivo, real, e eu estou perante sua face. Então, para Elias, ele era um representante pessoal de Deus. E Paulo, no mesmo sentido, vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo, pelo mandato de Deus. Paulo, pelo mandato de Deus. Ou seja, ele não está fazendo algo porque ele resolveu fazer de per si, não. Mas porque ele tem alguém que o comissionou, alguém no qual ele vive em sua presença. O discipulador não pode ter dúvidas de que é o representante pessoal de Deus. Você tem dúvida? Se você tem dúvida, nós precisamos tratar disto. Quando você falar sobre o Senhor Jesus, lá na repartição onde você trabalha, lá no seu colégio, na sua faculdade, por onde quer que seja, você tem que entender, você é o representante de Deus. E as pessoas vão estar olhando para a sua vida, vão estar buscando exemplo em sua vida. Deus realiza milagres usando pessoas comuns para alcançar propósitos divinos. Eu gosto muito dessa frase de Hendricks. Pessoas comuns. Os anjos quiseram fazê-lo, mas cabe a mim e a você o propósito tanto de evangelizar quanto de discipular. A nós, somos nós que o faremos com todas as nossas imperfeições, com as nossas inabilidades, com as nossas inapropriedades. O Senhor vai usar a mim e a você. Em terceiro lugar, Elias e Paulo tinham certeza de que o poder de Deus estava com eles para realizar ministério. Olha que coisa interessante. Diz a palavra do Senhor, capítulo 17, versículo 1, lá do 1 Reis. O que ele vai dizer para o rei Acabe?
nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Lógico que Elias está reportando aqui a palavra do Senhor que era entregue por intermédio de sua vida. A autoridade não derivava do próprio Elias, mas sim de Deus. E Elias dizia, há poder nesta palavra, porque é palavra do Senhor. Não é? E Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. O meu ministério não é segundo o homem, o meu ministério é segundo o Senhor. Foi Ele que me chamou, é Ele que me comissiona, é Ele que me envia, é Ele que me deu a palavra a falar. Há poder nessa palavra, e o mesmo Paulo vai dizer, alguém pode ler para mim o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 5? Alguém com voz de trovão, lá no fundo. Só o Senhor, né? Pode ser com a sua voz mesmo. Lá no fundo, alguém para ler bem forte. A palavra que nós pregamos, ela é uma palavra poderosa, porque é a palavra do Senhor. Então o discipulador tem que ter essa convicção. Nós estamos falando uma palavra poderosa que tem poder, sim, para transformar vidas. Precisamos acreditar nisto, ter convicção nisto. E precisamos ser fiel na proclamação da palavra. O discipulador deve ter certeza de que porta consigo essa palavra. Nós temos certeza disso. Podemos falar claramente do amor de Deus às pessoas, sabendo que essas palavras são poderosas nelas mesmas, em si, porque são palavras de Deus. Podemos reconhecer os recursos que temos à nossa disposição. Temos a palavra de Deus, temos o Espírito de Deus e temos o poder da oração. Então exercitemos, queridos, e façamos aquilo para o qual fomos chamados. Mas o que significa ser um discípulo? Um discípulo é um seguidor, um imitador. E Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A palavra imitar é a palavra mimetai, no grego, que significa reproduzir fielmente. É como aquela brincadeira das crianças. Uma criança faz um movimento e a outra criança precisa fazer o movimento exatamente como recebeu. É imitar. E Paulo passa esse conhecimento. Eu imito a Cristo, e vocês olham para mim e me imitam. E assim que é o discipulado. É buscar pessoas fazendo as imitadoras de Cristo. E para isso precisamos ser exemplo. Recordando o que nós aprendemos semana passada com o reverendo Reiner. Discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém de modo deliberado, ou seja, eu decido fazê-lo, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Então, discipular é decisão. Eu não vou discipular ninguém se eu não tomar a decisão de fazer. Eu preciso decidir. Um discipulador é alguém, diz Mark Dever, em primeiro, pronto a tomar iniciativa. Se você não der o primeiro passo para discipular alguém, você nunca o fará. Pronto a fazer amizade dentro e fora da igreja. Ora, a pessoa é completamente fechada, não quer ter amizade com ninguém, a pessoa fechada acha que é uma ilha isolada do continente. Como vai discipular? Melhor, como pode um cristão pensar assim? Entender que vive uma vida solo, completamente afastado das outras pessoas. O discipulador é alguém pronto para ensinar o Evangelho, ensinar o
Evangelho. O grande erro que incorre muitos discipuladores é querer ensinar outras coisas para a pessoa. A pessoa tem uma própria vida, tem uma própria existência, tem uma história, tem uma cultura de vida, cultura familiar. Um discipulador vai ensinar Bíblia. Vai falar do Evangelho, do amor de Deus. Não é? E todas as coisas vão se justapondo. Porque o Evangelho é uma supracultura que vem e toma conta da nossa vida, da nossa história, e vai transformando a nossa cultura de vida, a nossa cultura pessoal, a nossa cultura familiar. É o Evangelho que faz isso, mercê do próprio Espírito Santo em nossas vidas. O discipulador é alguém apto para corrigir em amor. Não é? Não é aquele que aponta o dedo em riste, se tornando um acusador e só se colocando ao lado de Satanás. Não. É alguém que corrige, sim, mas corrige com amor. Todas as coisas são feitas por intermédio do amor, é assim que nós aprendemos com o Senhor. O discipulador é alguém pronto para servir de modelo. Você quer se dar como modelo para alguém? Não é? Eu me lembro de uma pessoa que foi evangelizar uma determinada autoridade e falou ali alguns minutos sobre o Evangelho, e a autoridade depois falou assim: mas você que dá todo exemplo contrário disso que você está falando. Você não cumpre seus horários, não cumpre seus deveres, suas obrigações, e agora você quer falar de Jesus para mim? Então nós pregamos com a vida, antes de pregarmos com a palavra. É alguém também que apresente amor recíproco, que ame. Uma das definições mais lindas de amor nos dá o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Ele diz que amar é desgastar-se por quem ama. Aquele que ama se desgasta, se envolve, se preocupa. Uma mãe que ama tira o alimento da própria boca para alimentar o filho. Não é assim? Um discipulador é alguém que ama, é alguém que é humilde. Não é alguém soberbo, arrogante, não, é alguém humilde. Alguém que sabe que recebeu do Senhor e agora pode também oferecer, porque recebeu. Que na realidade não tem nada de si mesmo. E o que tem, o recebeu do Senhor, por isso pode passar. É alguém que conduza pessoas para o céu. Pastor, isso não é prepotência, não. Mark Dever não vê isso como prepotência. Há pessoas que conduzem outras para o inferno. Nós precisamos ser pessoas que conduzem para o céu. Não é que nós vamos salvar ninguém, não é isso. Nós vamos apresentar Jesus, que vai levá-las ao céu. Um discipulador é alguém que faz isto, que dá bons exemplos. Aquela pessoa que conhece alguém da igreja, e depois que conheceu alguém da igreja, que deveria ter sua vida, né, de alguma forma acrescida, melhorada, passa a ser uma pessoa pior do que antes, porque passa a fazer coisas que não fazia, coisas ruins, pecados que não cometia. Isso não é um discipulador. Jesus é o maior exemplo de discipulador. Naquela época, nós sabemos que no Kairós do Senhor, todas as coisas convergiram para a vinda do Messias, para o nascimento do Cristo de Deus. O Senhor preparou tudo, todas as coisas, a filosofia grega, a paz romana, os pavimentos, as estradas que ligavam a todos os lugares para Roma. Por daí vem aquele provérbio: todos os caminhos levam a Roma, né? Todas as estradas, facilitava o deslocamento das tropas e assim por diante. E tudo o Senhor preparou para a vinda do Messias. E uma das coisas que fizeram grande importância foi a própria filosofia grega. E gregos como Sócrates, Platão e tantos outros, o ensinamento deles era conhecido naquela ocasião. E Jesus foi reconhecido como mestre, e quem via Jesus fazer, Jesus operar e Jesus ensinar, discipular, logo reconhecia preceitos que eram ensinados pelos grandes mestres gregos. Por exemplo, de Sócrates, a maiêutica, que é levar a pessoa a parir a ideia. Maiêutica é parto. Então, o mestre não dava a resposta pronta, mas fazia a pessoa pensar. E Jesus fazia isso com seus discípulos. Ou a peripateia de Platão. Peripateia significa caminhar ao redor. Jesus, ele caminhava com seus discípulos, à medida que ele ia caminhando, ele ia ensinando as coisas, ia mostrando a partir de exemplos naturais do dia a dia, ensinando os princípios e os valores do reino.
E Jesus foi conhecido rapidamente como um rabi, como um mestre, dado a sua sabedoria, a sua forma como ensinava. Então Jesus caminhava com seus discípulos. Jesus participava de suas vidas. Jesus era empático, Jesus sofria com eles. Jesus se colocava no lugar deles e quando olhava para as multidões, entendia as multidões como ovelhas sem pastor. Jesus ouvia suas histórias, Jesus acalmava seus corações, tratava seus medos. Jesus gastava sua vida com seus amigos, ele não perdia sua vida, ele não perdia seu tempo, ele gastava. E discipulado significa gastar vida com a outra pessoa. Gastar tempo, envolver tempo. Jesus ensinava princípios e valores, ele não ditava manuais de conduta ética ou de conduta moral, ele ensinava princípios, valores que transcendiam tudo isso e que apontavam para o reino de Deus. Ele tinha paciência quando os seus discípulos erravam e os corrigia, não é? E tinha familiaridade com eles, tinha intimidade com eles. Eu imagino naquele momento quando Tiago e João querem orar para que descesse fogo do céu e consumisse uma aldeia dos samaritanos. E Jesus fala assim, calma aí, filhos do trovão. Uma intimidade que ele tinha, uma reciprocidade, alguém que estava perto, que estava junto. O discipular é estar junto, é caminhar com. Alguém que apresentava a teoria e conduzia-os à prática. Abra aí, vamos apenas folhear para você ter uma ideia. Lá em Mateus, capítulo 13. De forma bem rápida, queridos. Isso aqui é uma matéria para um curso inteiro. Né? Talvez aí fique a dica para uma classe da escola bíblica. Capítulo 13, Jesus vai tratar aqui de princípios, de valores do reino. Na parábola do semeador, né, como acontece com a incidência da palavra no coração das pessoas, como é o coração das pessoas ao receber a palavra, como a fé se torna operante. Depois vai falar ainda sobre isso na parábola do joio. Depois, nas parábolas seguintes, do grão de mostarda, do fermento, né, Jesus vai falando acerca das parábolas. Lá no versículo 36, ele vai explicando a parábola do joio. Depois, outras parábolas mais, o tesouro escondido, da pérola, da rede, mostrando como é no reino, quais princípios tem, quais são, de fato, os valores são perenes, que são eternos. Aquilo que vale a pena a gente dedicar a nossa vida, o nosso esforço, o nosso coração. Né? E quando caminhamos mais para o fim do capítulo, ele entra aqui em Nazaré, é rejeitado em Nazaré, os discípulos o estão acompanhando, estão vendo. Jesus sai da teoria e entra na prática. No capítulo 14, ele enfrenta a morte de João Batista. Isso é o evangelho na prática. Às vezes precisamos enfrentar a perseguição e até a morte. Né? Depois, Jesus os convida a servir as multidões, com poucos pães e peixes. É o evangelho na prática, aplique a sua fé. Você aprendeu acerca da fé, pois agora você precisa na prática aplicar a fé. E finalmente Jesus anda sobre o mar. Os discípulos estão atormentados, atordoados com a tempestade que queria arrastar aquele barco para o fundo daquela lagoa, daquele lago. Evangelho na prática. Então Jesus passava para eles teoria, mas também conduzia-os à prática. Ele os ensinava a pensar. O que dizem os outros que eu sou? Aí vão falando quem Jesus, que os outros diziam. Agora eu quero saber de vocês e vocês. Então Jesus os levava a entender as coisas. Né? E Jesus foi tratando as coisas de forma assim, paulatina e progressiva. E algumas coisas Jesus não falou no princípio, Jesus foi falar apenas lá na frente, porque no princípio não estavam prontos para ouvir. E assim também é o caminho do discipulado, a gente vai tratando os assuntos à medida que o outro vai crescendo. E precisamos ter essa consciência. E Jesus finalmente era alguém que estava sempre disponível. Esse é o discipulador. Alguém que está sempre disponível. O modelo de Cristo foi passado à frente. Daí os discípulos discipularam muitos, que também discipularam a muitos, e o evangelho chegou até nós. Não é verdade? Porque discipuladores existiram.
O Evangelho deve ser nosso maior legado às próximas gerações, como cristãos. Não é outros conhecimentos. Não o maior legado é o Evangelho. E o que nós estamos recebendo de Cristo, nós estamos passando para as próximas gerações? Sim. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo número 19. Primeiro Reis, capítulo de número 19. Os versículos 13 ao 21. Elias está escondido na caverna. O mesmo Elias intrépido, corajoso, destemido, que havia enfrentado a tantos opositores, sobretudo o próprio rei e a própria rainha, e havia, com grande autoridade do Senhor, os feito envergonhar-se. Agora ele está escondido numa caverna, com medo. A Bíblia diz, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Oh, pergunta maravilhosa, né, queridos? Quantas vezes o Senhor faz essa pergunta para nós? Que fazes aqui? E ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram vir tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor, vai e volta teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegado lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, rei, filho de Nício, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Elias estava cansado. E pediu ao Senhor, Senhor, eu não dou conta mais, eu estou cansado demais, eu quero a morte. E o Senhor diz, olha, agora não. Ainda tem algo a fazer. Capítulo 2, versículos de 1 a 13. Nós não vamos poder ler tudo por causa do nosso tempo, que é bastante curto. Vamos falar um pouquinho desse homem chamado Eliseu. Eliseu é sucessor de Elias, diz o título. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Eliseu a Elias, fica-te aqui. Antes, queridos, um pouco, o Senhor vai chamar a Eliseu, e o texto bíblico vai apresentar algumas características de Eliseu, que nós não vamos tratar aqui. E o que ele fez? Ele cuidava de bois, não é? Ele era uma pessoa que lidava com esse tipo de trabalho, e quando ele é chamado, comissionado pelo Senhor por meio de Elias, ele pega todos os seus bois, imola todos, né? Assa a carne, distribui para os pobres, com os aparelhamentos dos bois, uma pessoa disposta, pronta para o ministério, alguém de fato, um homem que tinha um coração voltado para o ministério, alguém que poderia substituir Elias. Então, lá no capítulo 2, versículos de 1 a 13, Elias comissionou Eliseu, que já está caminhando com ele por 6 anos. E ao fim dos 6 anos, o que acontece? Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como eu vivo o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Era um teste, claro. Eliseu fica? Não. Acompanha Elias. Então os discípulos dos profetas estavam em Betel e saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o seu Senhor, elevando-o por sobre a sua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. E disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu, olha só, a sequência dos acontecimentos.
E lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará do teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele também, eu sei, calai-vos. E disse-lhe, pois Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens, os discípulos dos profetas, se pararam a certa distância, né? Eles e ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. E Eliseu está, claro, ao lado de Elias. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse-lhe Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias, dura coisa me pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho, o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. E eu acho isso lindo. Tomou o manto de Elias que deixara cair, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Ele sabia quem era o seu discipulador. Sabia quem era o Deus do seu discipulador. E ele sabia quem ele era. Discipulado na prática. Louvado seja o Senhor. Elias deu a Eliseu a oportunidade de observá-lo em ação durante todo aquele período. E nós temos também que nos dar como exemplo, ensinar por meio da nossa vida, da nossa prática. E aqui nós poderíamos citar algumas realizações de Eliseu rapidamente. As águas de Jericó são purificadas, águas estavam envenenadas, a multiplicação de azeite da viúva, a gravidez da sunamita, o seu esposo era muito velho, né? E ela não engravidava, aí ela teve um filho, mais tarde esse filho morre, e Eliseu, né, o Senhor o ressuscita por meio de Eliseu. Depois de retirar da morte da panela, foi feita uma comida para os discípulos dos profetas e colocaram veneno dentro, e quando vão comer, alguém grita, morte, a morte na panela, e Eliseu vai e opera mercê da ação do Senhor em sua vida, e aquela comida envenenada torna-se boa, torna-se pura, e todos se alimentam dela. A multiplicação dos pães, poucos pães alimentam a muitos homens. A cura de Naamã, um leproso, a doença de Geazi, por causa da sua ambição, a lepra de Naamã passa para Geazi. O machado que flutua, um machado de ferro, claro, flutuando. O exército sírio ficando cego, né? E o Senhor dando livramento a Eliseu. A abundância de víveres em Samaria. A cidade estava vivendo um cerco, né, dos sírios, e o Senhor, por meio de Eliseu, anuncia a sua palavra, que haveria no outro dia abundância de víveres, e as pessoas não acreditam. Não é? A predição da cerca de 7 anos, e por aí vai. Aí alguém pode dizer, mas é fácil discipular alguém como Eliseu. Fácil ou não é? Sim. Sempre disposto, cheio de saúde, de temperamento apropriado para o ministério, ousado, corajoso, impetuoso. O cidadão, quando é chamado, pega tudo que tem, né? Distribui para os pobres. Esse homem é o discípulo certo, é a pessoa que a gente quer discipular. Esse aí eu quero. Né? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4. Apenas acerca daquilo que o texto bíblico está dizendo, que nós vamos ler agora, eu quero que você me responda uma questão. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4. Quem é esse homem Eliseu? Quem te parece ser Eliseu? A partir apenas da leitura desse texto. Olha o que o bom apóstolo fala. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que
o serviço de Deus na fé. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele está comissionando, que ele comissionou no passado Timóteo para um determinado serviço que não era fácil. Era um serviço de correção. Né? O corregedor Timóteo estava chegando em determinada igreja para corrigi-la, para admoestar homens que estavam desviando-se e desviando a igreja da correta doutrina do Evangelho. Só por esses versículos aqui, quem parece ser Timóteo para você? Qual é a figura do corregedor? Como é que você imagina o corregedor chegando aqui na igreja? Havia um corregedor do Senhor, enviado por Paulo aqui para a igreja, para corrigir a igreja, os desvios estão acontecendo. Aqui não tem, graças a Deus. Mas, vamos supor, como é que seria esse corregedor? Vamos ver quem era Timóteo. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz, Timóteo tinha 3 marcas. Era jovem, tímido e doente. Essas condições o tornaram um homem sensível e, por vezes, retraído. Sensível. A doença o sensibilizava, a timidez o sensibilizava, a sua pouca idade o sensibilizava. Parece o primeiro pastoreio que eu fiz. Eu tinha 20 e poucos anos. Substituí um ancião que tinha quase 90. Aí a igreja reclamava do outro que era muito velho. Chegou eu muito jovem, reclamou que eu era muito jovem. Mas é assim mesmo. Um homem retraído. Encontramos nas epístolas paulinas reiteradas exortações de Paulo, encorajando-o devido à sua tendência ao desânimo. Não era igual a Eliseu. Era Timóteo. E se Paulo tivesse desistido de Timóteo? Às vezes nós vamos discipular Eliseu. Glória a Deus. Mas às vezes nós vamos discipular Timóteo. Amém? Por isso a gente não desiste. E foram 17 anos de discipulado. Timóteo tornou-se cooperador e amigo do apóstolo desde o começo da segunda viagem missionária, por volta do ano 50 depois de Cristo, até a morte de Paulo, no ano 67. Timóteo foi seu auxiliar, colaborador, companheiro de viagem, confidente, amigo fiel e verdadeiro filho espiritual. O mesmo Timóteo, jovem, doente, e o que mais? Tímido, com tendência ao desânimo. Mas Paulo não desistiu dele. Graças a Deus que houve alguém que não desistiu de nós, sim ou não? Alguém que levou, a sério o discipulado. Quais foram os resultados obtidos? Cooperação com Paulo, quando ele escreveu as cartas de 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 2ª aos Coríntios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Tornou-se o amigo mais próximo de Paulo. Foi companheiro de Paulo na 2ª e 3ª viagens missionárias. Passaram 3 anos juntos na igreja de Éfeso. Paulo pastoreando e quem estava junto? Timóteo aprendendo. Eu aprendi uma coisa, quando a gente está junto de pessoas que são mais inteligentes e mais sábias do que a gente fica calado, só ouvindo. Por isso, quando eu estou perto do reverendo Adair, eu fico calado e deixo ele falar. Que aí eu aprendo muito, que Deus abençoe. Muito amado, muito sábio. Falo isso para o louvor do Senhor. Viajaram juntos da Ásia para a Europa. Visitaram juntos Filipos, Tessalônica e Bereia. Reuniu-se com Paulo em Atenas e Corinto. Viajaram juntos para Jerusalém e Antioquia. Foi encaminhado a Corinto para corrigir a igreja. Fez parte do grupo que seguiu com Paulo pela última vez a Jerusalém. Encontrou-se com Paulo em Roma, depois da primeira prisão, e foi com ele para a Ásia. Designado pastor da igreja de Éfeso. Pastorear uma igreja em que Paulo foi o pastor. Fácil ou difícil? Muito difícil, né? Pois é, ele foi pastor de Éfeso. Louvado seja o Senhor. Recebeu forte apelo de Paulo para ir a Roma antes do seu martírio. Esse era Timóteo, aquele jovem. O que nos ensina que nós não devemos desistir das pessoas que sejam discípulos de Cristo. Às vezes não é o melhor discípulo, mas é discípulo, então a gente não desiste. Como Paulo, então, descreve Timóteo. Está aí em Filipenses, capítulo 2, do 19 ao 23. Vamos ler, queridos.
Filipenses, capítulo 2, versículos 19 ao 23. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa tribulação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ele está falando de Timóteo. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Está falando de Timóteo. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Se Paulo falasse isso de você, meu irmão, como é que seria? Oh, glória, né? Paulo está falando de Timóteo. Paulo não desistiu de Timóteo, e nós também não devemos desistir. Fomos chamados a sermos discípulos e discipuladores. O Senhor não desistiu de nós. Mas aí vem a pergunta, pastor, como farei? Tudo bem, temos visto Elias discipulando Eliseu, Paulo discipulando Timóteo. Como farei? Primeiro, por meio da igreja. Por meio da igreja. Incentivando o novo cristão a vir à igreja. Claro que sim. Você tem que abrir as portas da igreja para as pessoas e não fechar. Como é que a gente abre as portas da igreja para outras pessoas? É falando bem da nossa igreja e amando a nossa igreja. Né? Nós sabemos que às vezes tem problemas, sim, como nós também temos problemas, somos humanos. Mas precisamos amar a nossa igreja e falar bem dela. Quando você fala da igreja presbiteriana de Brasília, seus olhos têm que brilhar. Traga a igreja. Porque que há pessoas, há ministérios, há serviços, pessoas preparadas. Há equipamentos completamente voltados, apropriados ao serviço do discipulado. Então, traga essas pessoas para a igreja. Não é? Conduzindo-os para a classe de novos discípulos, ser cristão hoje. Dizem que é uma das melhores classes da nossa escola, viu, queridos? Traga para a igreja. Ah, mas é um jovem, um adolescente, sim. Há sempre uma classe apropriada para cada idade. Bonita foto, né, pastor? Linda. Um pastor joia. Precisamos amar o nosso trabalho. Aqui tem o Entre Amigas para as mulheres, tem o Entre Amigos para os homens. Há atividades, há o Ministério da Infância, que é o melhor de Brasília, do Distrito Federal. Traga, fale. Temos um trabalho para juniores, temos um trabalho para toda a família. Ame sua igreja, se envolva com ela. A pessoa gosta de ação social? Sim, nós temos o Sopão toda segunda-feira, temos o Madrugada Solidária, que evangeliza nas madrugadas, temos a Vitória, um Gol para Cristo, trabalhando com escolinha de futebol lá no Recanto das Emas. Temos tanta coisa, gente. Se envolva, participe. É através da igreja. Como? Acompanhando a um dos nossos grupos de vida. Nós temos grupos de vida na igreja, para você que não sabe, são pequenos grupos. Um grupo de vida é uma pequena unidade ministerial da igreja de Brasília, que reúne um grupo de pessoas, membros da igreja interessados no Evangelho, dedicados semanalmente ao estudo da palavra de Deus, à oração e ao engajamento da missão com Deus, que conscientemente acentua o processo dinâmico do cuidar, conviver, servir, proclamar, ensinar, integrar, multiplicar. Então tem um grupo de vida perto de você. Ajude, traga essa pessoa, conduza-o até esse grupo de vida. Segundo, já vimos de forma coletiva por meio da igreja. Segundo, de forma pessoal, como é que eu posso fazer de forma pessoal? Pastor, eu não sou formado igual os pastores, no seminário, eu não sou um bacharel. O Senhor não chamou bacharéis. O Senhor chamou pessoas comuns para realizar um ministério grandiosíssimo. Há livros que podem nos ajudar. Eu trouxe alguns aqui que foram utilizados para a preparação desse estudo de hoje. Esse livro é fascinante. O Discípulo Dinâmico, de Gary Kane. Muito bom.
Ele trata aí de fatores motivadores, tem que ter em mim, para que eu possa ser um discipulador. Eu preciso ser uma pessoa de oração, eu preciso orar. Eu preciso amar as pessoas, eu preciso dar bom exemplo, eu preciso reconhecer o progresso, não é? Aquele tapinha nas costas, poxa, que bom, viu? Você leu mesmo, você se esforçou, isso é bom para a pessoa, que motiva. Repreender quando necessário, como eu já disse anteriormente, com amor. Ensinar de maneira eficiente. Você entendeu mesmo? Então me explica o que eu falei. E deixa a pessoa dizer. Não, você não entendeu, eu vou explicar de novo, é assim. Você entendeu agora? Entendi, então me explica. A pessoa explica, agora você entendeu. É assim. É assim como um pedagogo. Não é? Como um pedagogo. Esperar resultados, você tem que esperar resultados, tem que torcer por isso, tem que se alegrar. Tem que se alegrar com a pessoa quando ela consegue vencer um pecado que não vencia. Ter objetivos definidos. Senão vai ser uma coisa para vir de eterno. Participar. Caminhar com é participar. Ser o entusiasta do discipulado. E finalmente ser você mesmo. Precisa se cingir de algo que você não é. Precisamos ser aquilo que nós somos, de fato. E Gary Kane coloca aí alguns objetivos: ajudar o novo cristão a buscar a certeza da salvação, equipá-lo a crescer em Cristo. Você tem certeza da salvação? Porque você vai falar isto. Você precisa ter certeza. Para que possa ajudar o outro a ter também, a equipá-lo de forma a crescer em Cristo, incentivá-lo à constância na vida devocional. Mas para isso você precisa ser também constante. Auxiliá-lo a integrar-se numa igreja. Não existe cristão sem igreja, gente. Não existe. Está errado. Cristãos desengrejados, nós vamos tratar disso na classe da escola dominical. Cristãos desengrejados, João e Maria sem igreja. A igreja precisa fazer coisas, né, traçar o perfil dessas pessoas para buscar. Não. Vamos trazê-las e mostrar-lhes a igreja do Senhor tal como ela é. Auxiliá-lo à confissão de fé em público, porque os novos têm dificuldade disso, de dizer que são cristãos. E vamos mostrar como fazemos. Não é? E aqui nesse livro de Gary Kane, ele traz 10 aulas que o discipulador pode, a cada encontro, conversar com o seu discipulando, mostrar para ele. Se prepara e depois ministra, sem problema nenhum. Então nós temos como fazer. Não é? Há um outro muito interessante, essa revista da editora Cultura Cristã, tem uma revista para o discipulador e uma revista para o discipulando, para o aluno. Então você pode, isso aqui custa R$6, gente. Ah, pastor, eu não consigo, me fala, eu te presto, então, você compra. Precisamos investir no reino, gente. Hoje nós temos todos os mecanismos, todos os equipamentos necessários, todas as ferramentas. Só não fazemos porque não queremos. Aqui você vai pegar a lição, você vai se preparar. A primeira lição aqui, por exemplo, vai tratar exatamente disso. Olha aí, quem é Jesus? Quem somos nós? Para que Jesus veio ao mundo? Como posso ser salvo? Como posso ter certeza da salvação? Ou seja, coisas práticas que as pessoas precisam conhecer, precisam entender. E nós temos aqui. Não somente isso, gente. Eu coloquei apenas para um exemplo. A editora Cultura Cristã, não recebo nada para isto. Estou falando de algo que é nosso, da nossa igreja. É a casa publicadora da nossa igreja. Todo o material da editora Cultura Cristã você pode adquirir. São sempre bons materiais e trazem a teologia reformada. Nós temos aí em cima kits. Esses 3 são kits. Como este aqui, ó, com lições práticas. Você marca um encontro com o seu discipulando e você vai estudar junto com ele. Prático. E abaixo aí alguns livros que são importantes. Esse livro aqui que é fantástico, trata do discipulado de Elias e Eliseu. Você pode, se você quiser se aproveitar um pouco desse assunto, você pode. Temos excelentes livros que tratam da questão do discipulado. O Mark Dever também, tem muitos outros. Então, gente, temos material para isto. Basta o querer. Se nós quisermos, nós vamos fazê-lo.
Como fazer? Primeiro, importe-se com o discipulando. O discipulador tem que se importar mesmo. Telefone para ele, se possível, diariamente. Está tudo bem com você? Está tudo bem? Acompanhe. Como é que está aquela situação, aquele problema? Acompanhe. Dedique um tempo do seu dia para dar assistência. Mantenha contato frequente. Encontrem-se para o discipulado uma vez por semana. Porque senão fica muito espaçado o tempo. Prepare-se para o discipulado. O que você vai falar? Leia, releia. Visite os textos bíblicos, consulte-os. Consulte aquilo que nós já ensinamos e temos falado tanto para vocês, acerca da hermenêutica, o texto, o contexto. Não é? O que diz o livro. Prepare-se. Estude o que vai ensinar. Se não souber, não invente. Não invente. Não sei. Vou me informar, vou conversar com um dos pastores, vou procurar um dos presbíteros da igreja, vou me informar e trago para você sem problema nenhum. Às vezes eu faço isso. A gente tem a ideia de que o pastor sabe tudo, né? Sabe não. E a gente não tem que dizer que sabe tudo. Estamos aprendendo e vamos aprender até o último dia, amém? Louvado seja o Senhor. Cobre resultados. Nós temos que chegar a algum lugar. Seja paciente. Porque às vezes você teve um discipulando que aprendeu com mais rapidez, teve um desenvolvimento mais rápido, mais acentuado, e o outro não. Cada um tem o seu ritmo, tem o seu tempo. Ok? Tem Eliseu e tem Timóteo. Com Eliseu foram 6 anos, com Timóteo foram 17. Não tem problema não, desde que seja discípulo. Agora entenda uma coisa, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Nem tudo depende do discipulador. Para um discipulado é necessário que haja uma via de mão dupla, onde envolve discipulador e discipulando também. E nesse livrinho aqui, George Verwer, ele fala na Revolução do Discipulado, ele traz 23 pseudodiscípulos. 23, nós vamos tratar apenas de 16 aqui rapidamente. São fingidores. Uma coisa é você estar discipulando Eliseu, que com certeza tem falhas também. E está discipulando Timóteo, que com certeza tem falhas, é mais devagar. Não é igual filho. Filho, a gente tem um filho que é mais elétrico e tem outro filho que é assim, né? Marcha lenta, não tem? Mas no slow motion, né? Ele diz só tem um, né? Só tem uma. Queridos, a pessoa que nós estamos tratando, discipulando, também tem suas próprias características pessoais, não é verdade? Sim ou não? Mas há aqueles que são fingidores, que são pseudodiscípulos. E o Verwer, ele vai falar de algumas características. Ele, por exemplo, ele apresenta aí o Senhor mentiroso, é aquele que sempre dá desculpa, aquele que, né, aquele que nunca está disposto a aprender a verdade. O Senhor enganador, né, que além de não dizer a verdade, é alguém que deliberadamente apresenta situações que mascarem a verdade. O Senhor julgador dos outros é aquela pessoa que você está discipulando, mas você vai ver, ele só sabe julgar todo mundo, ele é uma pessoa que está sempre apontando o dedo para o outro. O Senhor fugitivo, aquele que começa a fugir de você. Você marca um discipulado, ele foge, né? O Senhor e a Senhora caçadores, o caçador de moça e caçador de rapazes, aqueles que só querem namorado, namorada. Acerca dos jovens, mas às vezes tem adulto também que é assim, gente. A gente tem que saber, não é? Por quê? Porque a gente tem pouco tempo, e a gente tem que direcionar o nosso tempo para uma pessoa que de fato é um discípulo de Jesus. Senhor atalho, nada do que você faz, ele faz como você diz para fazer, é alguém que busca os caminhos mais curtos, que se tornam inexoravelmente os mais longos. O Senhor preguiçoso, né? Aquele que nunca
está disponível para o trabalho, o Senhor, mínimo possível. A política dele é do mínimo possível. Ele faz só o que pouco que possa fazer. Né? O Senhor meio caminho, nunca termina a tarefa. O Senhor sabe tudo. Não, isso eu já sei, porque, né, eu era lá da minha outra religião e era mais ou menos assim também, mas ele já sabe tudo, nunca precisa de você. O Senhor buscador de sinais. Complicado isso, né? O que Jesus falou para aqueles que queriam sinais? Apenas um sinal será dado, o sinal de Jonas. O que mais? O Senhor aventureiro, que vem para ver como é que são as coisas, daqui a pouco já quer ir para outro lugar. O Senhor avaro, aquele que ama o que tem, aquele que não gosta da igreja porque aqui se contribui, aqui tem que contribuir com o ministério, enfim, com o trabalho do Senhor. O Senhor demasiado ocupado, nunca tem tempo para isto, aí sempre arruma uma desculpa. O Senhor procurador de posição, isso aqui é muito comum de pessoas que estão vindo, às vezes, de outras religiões, que ocupavam cargos lá, e às vezes querem chegar aqui e querem também ocupar cargos. E o Senhor crítico de plantão, esse aí é complicado, e você vai encontrar desses na sua caminhada. Conselhos pastorais para você, discipulador. Cuidado. As ovelhas são de Cristo, não são nossas. São discípulos do Senhor Jesus. Então, cuidado. Trate-as com todo amor, com todo carinho, com toda responsabilidade, com toda amabilidade, com tudo que é necessário, porque são ovelhas que pertencem ao Senhor. Segundo, a discrição é inexorável, é inegociável. Temos que ser discretos, porque no caminho do discipulado, às vezes, a pessoa abre o coração e fala alguma coisa e você precisa ser muito discreto. Ok? E, em terceiro lugar, o discipulado não substitui nem a responsabilidade, nem a autoridade e nem a necessidade pastoral. Há coisas que você precisa entender, precisa encaminhar para o colégio pastoral da igreja. Amém? Eu queria terminar, gente, o nosso estudo de hoje. Eu queria ler para você um texto que foi escrito por uma pessoa que eu estou discipulando. Atualmente eu estou discipulando 9 pessoas em gabinete. Além de todo o trabalho, das visitas, do cuidado da terceira idade, de tantas e tantas coisas, preparação de sermões, de estudos, etc., eu também discipulo pessoas no gabinete. E eu comecei há alguns meses a discipular uma pessoa que era agnóstica. Agnóstico é aquele que não acredita no Senhor, porque para ele o Senhor não existe, se existe não conhece, e o Senhor não é da forma que as religiões apresentam. Deus não é da forma que as religiões apresentam. E eu comecei a discipular essa pessoa, advogada, operadora do direito e filósofa, especialista em Nietzsche e agnóstica. E começamos o discipulado há alguns meses e ela recebeu uma mensagem de um professor amigo dela da UNB que a parabenizava pelo auxílio dele em toda a filosofia nietzschiana, e ele, agradecendo, mandou uma mensagem para ela, e essa mensagem que eu vou ler é a mensagem em resposta. Ela diz assim: bom dia, parabenizo-o pela docência na UNB, sei que fará um trabalho de excelência e é uma oportunidade ímpar de partilhar seus conhecimentos com estudantes sôfregos. Me constrange ouvir, não apenas de você, acerca do meu entusiasmo na disseminação da doutrina nietzschiana, o que habita num passado que me parece tão longínquo, porque me sou um tanto hipócrita quando, nos momentos de desespero em que a medicina não mais dispõe de recursos, eu clamo a Deus pela vida de meu avô. O avô dela se encontra muito doente. Supliquei e presenciei verdadeiros milagres, cujo crédito não pode ser atribuído à ciência. Então me indaguei, com quem foi Nietzsche? Quem foi Nietzsche? E qual sua real contribuição para a humanidade diante de Jesus de Nazaré?
que até mesmo em análise meramente histórica, sem imiscuir-se na seara metafísica, rebaixa o germânico a uma existência insignificante. Quiçá, se filosofarmos acerca do papel espiritual de Cristo, me recolho à minha ignorância ao perceber que existe alguém que vai, de fato, para além do bem e do mal. E não me refiro à amoralidade naturalista, materialista e antropocêntrica, e sim, a ele, sim, reverenciando-o com o uso do pronome pessoal do caso reto, na terceira pessoa do singular, em letra maiúscula, no final da sentença. Porque a grandiosidade dele está igualmente para além de qualquer regra gramatical. Me penitencio e me arrependo na crença de que o arrependimento cristão será tão capaz quanto aquele previsto no artigo 15 do Código Penal, buscando conter o resultado da minha conduta, mas resignada, entretanto, em responder pelos atos praticados até a realização de uma cirurgia do meu amado avô. E rogo a Deus, diuturnamente, que me guie e ilumine a mente, que guie e ilumine a mente desses homens, para que seja feito o melhor para a pessoa que eu mais amo neste mundo. E imploro pela vida e saúde do meu avô, e dirijo minhas súplicas, e não dirijo minhas súplicas a qualquer filósofo do século XIX, já que todos viraram pó, mas sim a ele, que é imortal, que rege a física e a metafísica, está acima das dogmáticas cartesianas, religiosas e afins, e que Deus, em sua soberania, tenha piedade de nós. Vale a pena o discipulado, queridos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, grande é o teu amor por nós. Obrigado, Senhor, por tua graça, amor e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque não há Deus como o Senhor. E obrigado porque tu escolheste a pessoas como nós, pequenas, insignificantes, difíceis, cheias de tantos erros, de tantos vícios, de tantas imperfeições, para realizarmos tão grande ministério. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é que nos instrui, é que nos orienta. Obrigado, Senhor, porque nós de nós mesmos, ainda que não tenhamos capacidade alguma, o Senhor vem até nós e nos capacita a falarmos do teu amor com a simplicidade que nos é peculiar, com humildade sincera e com coração voluntário. Obrigado por estarmos aqui em tua presença, Senhor. Obrigado por essa manhã, pelo estudo da tua palavra. Obrigado por homens como Elias e Paulo que se deram ao discipulado e tantos outros, Senhor, e que nós possamos também nos dar. Ajude-nos, Senhor. Ser com cada um de nós. Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém.